irmãos, em nome de Jesus, está no livro de João, capítulo 19, no versículo 38, em nome de Jesus. Aqui, o título diz o seguinte: o sepultamento de Jesus. Amém? Vamos ver aqui. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos não permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado. No horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém, meus irmãos? O que vamos tratar hoje é um detalhe muito interessante, meus irmãos. Aqui na palavra do Senhor está escrito sobre o sepultamento de Jesus. No versículo 38, vamos falar sobre José de Arimateia. Mas o tema que eu quero tratar com vocês é sobre o ID do Senhor. Primeiramente, vamos contar a história de José de Arimateia, um discípulo de Jesus, oculto, por medo dos judeus, porque supostamente, pesquisadores falam, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio naquele tempo era como se fosse um tribunal. Era um tribunal, no caso. É como o Tribunal Superior hoje do Brasil, onde há o julgamento dos casos criminais, julgamentos de várias coisas. O Sinédrio naquele tempo era o tribunal dos judeus, que era selecionado. O líder do Sinédrio era os sacerdotes. Os sacerdotes era aquele que comandava, digamos assim, o Sinédrio. O Sinédrio hoje simboliza ao tribunal no Brasil. No Brasil não existem vários julgamentos, por exemplo, se alguma pessoa, perdão a expressão, matar alguém, ela vai ser julgada. Então a mesma coisa é o Sinédrio. O Sinédrio não era um julgamento, onde acontecia julgamento. Aí o que eu quero tratar com vocês hoje, meus irmãos, é sobre o sepultamento, é sobre José de Arimateia. José de Arimateia era um discípulo de Jesus oculto. José de Arimateia era um discípulo de Jesus, que ele seguia Jesus, mas ocultamente por conta da sua posição no Sinédrio. Ele era um homem que participava ali do Sinédrio, um dos mais importantes. Na Bíblia conta que ele era um homem muito rico. Aqui dá para ver que quando ele foi com Nicodemos, levou 100 arretéis de mirra e de composto de aloés, as especiarias utilizadas na preparação do corpo pelos judeus. Mirra e aloés são especiarias. Como assim especiarias? É tipo cosmético, digamos assim. Hoje em dia existem vários cosméticos, perfumes e etc. Mas hoje em dia eu acho que não acontece isso. Hoje em dia é muito... Os enterros no Brasil, eles não têm toda a preparação como tem lá os judeus. Os judeus, eles preparam muito os corpos antes de ser sepultado. Aqui no Brasil tem uma preparação, mas nos judeus é algo, eles tratam os corpos com muita importância. Não que no Brasil trata com importância, é muito importante os enterros aqui no Brasil, mas lá eles dão uma importância tremenda. E aqui nós podemos ver que Nicodemos e José de Arimateia eram muito ricos, porque 100 arretéis era muito dinheiro. Convertido para a moeda da Libra é equivalente a 100 libras. Libras é muito caro. Hoje em dia eu não sei quanto está a Libra, não pesquisei, informei sobre isso, mas convertendo para cá está acho que mais de 38 mil reais, muito mais, convertendo. Então, hoje em dia, José de Arimateia, tratando com a igreja, José de Arimateia era um homem rico. Ele era um homem rico, mas ele era discípulo de Jesus. Assim como Jesus, assim como Nicodemos, ele era um membro da sinagoga, era rico, mas seguia Jesus ocultamente. A
até que ele se revelou, ali como nós vemos, se eu não me engano, João 12, se eu não me engano, que ele fala com João 12, não, alguma passagem, não me lembro agora, não me recordo, que ele fala com os judeus sobre o que eles queriam julgar Jesus, já matar Jesus. Então, José de Arimateia era um homem muito rico, só que ele seguia Jesus. Vamos falar sobre o medo. O medo é algo que nós devemos pedir para Deus tirar da nossa vida. Porque o medo trava, o medo impede o trabalhar de Deus. Assim como a ansiedade ela é muito ruim nas nossas vidas, o medo é algo que trava. Mas não há o que Deus não possa fazer. Não é verdade? Então, José de Arimateia era um homem muito rico. Ele era rico, mas ele seguia Jesus ocultamente. Aqui vemos que ele gastou Aqui vemos que ele gastou muito no corpo para Jesus, mas ele fez isso na morte de Jesus. Aqui nós vemos que José de Arimateia, ele era um homem que seguia Jesus ocultamente por conta dos seus status. E se nós voltarmos para os nossos tempos hoje, a gente está vendo muitas pessoas, se querer ofender meus irmãos, a gente está vendo muitas pessoas que só estão esperando fazer algo por Jesus quando ele voltar. E nós temos que fazer agora, hoje. José de Arimateia gastou o melhor com Jesus, mas em morte. José de Arimateia deu o melhor para Jesus, mas em morte, porque ele não se revelou. Quantas curas, quantos milagres ele podia ver estando ali aos pés de Jesus. Se ele abandonasse o seu carro para ir com Jesus, quantas transformações, quantas salvação ele podia ver ali estando com o Mestre. E muitas vezes, meus irmãos, somos nós. Muitas vezes nós nos trancamos, sabemos que nós podemos, que nós precisamos, que é o dever da igreja falar da volta de Cristo, mas nós nos fechamos. Eu estava vendo recentemente um jovem falando que ele estava muito triste porque o seu amigo, ele fez uma caixa de perguntas de um jovem seguidor, e esse jovem perguntou que ele estava muito triste, que ele viu o seu amigo morrer e ele sentiu que ele deveria ter falado mais sobre Jesus. Ele sentiu que ele deveria ter falado mais, ter insistido mais no seu amigo. E aí ele perguntou: o que eu posso fazer para melhorar isso? E ele falou: agora você tem um exemplo, então faça diferente da próxima vez. E nós temos que fazer a diferença. Meus irmãos, está escrito na palavra de Deus. Se a gente vê, Jesus não voltou ainda, o próprio Jesus disse: eu não vou voltar enquanto o evangelho não for pregado nos quatro cantos da terra. Então, meus irmãos, é tempo da gente somente falar: Jesus te ama, falar da salvação de Cristo, como foi falado aqui pela nossa irmã, como foi falado que ela estava falando com o nosso irmão Natanael, e nós devemos falar, seja onde a gente for, porque o altar, essa frase é muito importante, o altar não é só aqui, mas o altar é onde a gente vai. Seja no supermercado, seja na nossa casa, seja numa viagem, onde a gente for, Jesus está lá também. Mas aí vocês podem perguntar: mas eu não sei falar. Mas Jesus fala: não pense o que vocês vão dizer, não se preocupe com isso, porque o próprio Espírito, que é o Espírito do Pai, irá falar por vós. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós temos que falar das coisas do alto, nós temos que falar sobre a volta de Cristo, porque há almas lá fora esperando uma palavra de Deus. Quantas pessoas, é muito mais fácil a gente fazer do que pensar como poderia ter sido, do que se arrepender. Nós devemos insistir nas almas, pregar sobre o Evangelho, por mais que as pessoas não queiram ouvir. Nós falamos aqui: se não quiser ouvir, é com ela e Deus não. Mas a nossa parte sobre falar sobre a cruz, sobre a salvação, a parte é da gente. Porque o que a gente pode fazer, Deus não vai fazer por nós. Deus não vai abrir a nossa própria boca para a gente falar. Quem tem que fazer isso somos nós. Nós temos que falar urgente da volta de Jesus. Nós precisamos falar. José de Arimateia era muito rico. O nome dele era só José. Arimateia é a cidade que ele morava. Ele era um homem muito rico. Mas ele seguia Jesus ocultamente, assim como Nicodemo se encontrou de noite com Jesus. E nós não devemos nos esconder. Não devemos seguir a Jesus em oculto. Como assim oculto? Tê-lo somente para nós. Mas Jesus fala, eu gosto muito dessa frase. Jesus fala em Mateus
Mateus 5, no Sermão da Montanha, ele fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Quando ele fala sobre isso, ele fala para deixar a nossa luz, a sua luz brilhar na gente. Quando ele fala sobre isso, ele fala para a gente, como assim deixar a luz de Cristo? Às vezes nós ganhamos algo sem falar, não. O nosso testemunho é muito mais importante do que uma palavra que a gente fala. Sobre nós, só a gente seguir a Jesus, ser fiel à palavra de Deus, só a gente estar fiel a Deus, independente de todas as circunstâncias, isso já é a maior pregação. Mas o nosso dever é falar da palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Então, que o mundo ouça ou que deixe de ouvir. Eu prefiro falar de Jesus. Porque lá naquele grande dia eu quero ser reconhecido. Porque o Senhor Jesus fala: muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, Senhor. Em teu nome fizemos muitas curas, Senhor. Em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor. Está falando sobre obras. Mas muitas vezes a gente faz isso, mas não faz o essencial, que é pegar a palavra. Nós temos, como igreja, que pedir coragem a Jesus para pegar o Evangelho. Porque nós sabemos que é a verdade. Quantos estão cegos, assim como nós? Nós estamos aqui na luz, fomos alcançados pela luz de Cristo. Sabemos que o pecado é errado. Sabemos que o pecado é tudo que desagrada a Deus. Quantas pessoas não sabem disso? Quantas pessoas não sabem que o inferno é real? Quantas pessoas não sabem que aquilo que ela está fazendo ali, aquilo que ela está presa, vai levar à condenação eterna? Quantas pessoas não sabem que Jesus ama elas? Quantas pessoas estão carentes pelo amor de Deus? Quantas pessoas não sabem que existe um homem que se entregou na cruz pelos nossos pecados, independente da nossa cor, da nossa raça, independente da gente, dos nossos pecados? Porque Jesus não nos chama para uma religiosidade. Jesus nos chama para a gente estar somente nas quatro paredes. Mas Jesus chama para a intimidade. Para a intimidade. Sabe, eu vejo um pensamento do mundo das pessoas, que é um pensamento, eu acho um pensamento muito errado. Por que um pensamento muito errado? Porque as pessoas acham que a gente ficam presas. Por que ele está vindo para a igreja? Toda hora vai vir para essa igreja. Por que toda hora contra louvor? Por que toda hora fala do nome de Deus? As pessoas acham que é prisão. As pessoas acham que a gente fica presa à igreja. As pessoas acham que nós ficamos presos. Mas é mentira. Nós somos livres. Amém, glória a Deus. Nós somos livres. Não é prisão nenhuma você se alegrar no Espírito Santo. Não é prisão nenhuma você estar no melhor lugar, que é a casa de Deus. Porque com Cristo não é prisão. Com Cristo é liberdade. Com Cristo é liberdade. E quantas pessoas não precisam dessa liberdade? Eu falo sempre isso, inclusive falando isso sobre hoje. Eu fui liberto por Jesus da pornografia. E hoje eu agradeço a Ele por ter me libertado. Quantas pessoas estão precisando ser libertas de algum pecado? Quantas pessoas estão encurraladas, presas, querendo ser libertas, mas não conseguem. Achando que aquilo ali é o fim, achando que está no seu vale da sombra da morte, achando que está à beira do caos. Mas quantas pessoas não precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus, por sua mão? E foi assim que Ele fez comigo. Hoje eu sou liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, graças a Ele, eu fui liberto porque eu ouvi a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou em uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: se não houver quem pregue, como haverá salvação? Se não houver quem fale, como irão crer? Se não houver quem envie, como eles irão? E ainda fala, como são lindos os pés daquele que anunciam o Evangelho. Então nós devemos pregar a palavra de Deus. Não precisa ser complicado. Fale com suas palavras.
Você sabe que Jesus é bom. Você sabe que Jesus tem salvação para cada um. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Somente fale as suas palavras, do seu jeito. Deus não está preocupado com palavras bonitas. Deus não está preocupado se a gente sabe se comportar diante de um altar. Se a gente sabe falar bem, se a gente se veste bem. Deus está preocupado com uma coisa: o ID do Senhor. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.